Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos a mais uma aula de transferência de calor 2 e hoje vamos continuar no tema de trocadores de calor. Nas aulas passadas, nós apresentamos os tipos de trocadores de calor, suas características, suas principais características e aplicações. Vimos também alguns conceitos já mais matemáticos, como a taxa global de transferência de calor, o chamado coeficiente global de transferência de calor. Vimos também o método das diferenças logarítmicas. Vimos também um pouquinho de aplicação, alguns exemplos. Agora vamos ver o último método que estudamos nessa disciplina, que é o método da efetividade NUT, certo? Em português NTU, em inglês NUT. Vamos ver do que se trata este método. Então nós vimos que com o método da média logarítmica das diferentes temperaturas, nós selecionamos algumas características dos trocadores de calor com base em características que conhecemos do projeto. Como um parâmetro essencial para a aplicação desse método é conhecermos as 4 temperaturas, as 2 de entrada e as 2 de saída, certo? Então, normalmente, o passo a passo para a aplicação é o seguinte deste algoritmo, certo? Selecionamos o trocador de calor escolhido, determinamos uma das temperaturas, caso conhecemos apenas três, por exemplo, 2 de entrada e uma de saída, ou uma de entrada e 2 de saída. Aí determinamos a terceira, considerando que toda energia perdida pelo fluido quente é absorvida pelo fluido frio. Então, nós determinamos esse parâmetro. Calculamos o ΔTLM, que é a média logarítmica, considerando que é um trocador de calor duplo tubo, simples. Caso ele não seja um duplo tubo, calculamos o fator F, se necessário. Obtemos então o U, que é o coeficiente global de transferência de calor, e por fim determinamos a área de troca, certo? Ou determinamos a área antes e por fim determinamos o U. Então, podemos tanto determinar um quanto o outro. Então, este é o procedimento. Já existem casos que não conhecemos as temperaturas de saída. Conhecemos apenas parâmetros do trocador de calor. Conhecemos também as temperaturas de entrada, mas a de saída não. A de saída, as duas saídas são desconhecidas. Conhecemos também alguns parâmetros como as vazões dos fluidos e suas propriedades. E também o coeficiente global de transferência de calor, certo? Então, para estudarmos esse método, temos que definir duas variáveis novas, que é o número de unidades de transferência, que é o NTU ou NUT, certo? Dependendo se a literatura é inglesa ou portuguesa. Então, o NTU é U vezes a área sobre o C mínimo. O que é C mínimo? C mínimo é o seguinte, é o M.Cp. Nós analisamos o M.Cp do fluido frio, o M.Cp do fluido quente, que é a vazão vezes esse coeficiente de calor específico. O menor valor é o C mínimo, certo? Então é U vezes a área sobre o C mínimo. E a efetividade de trocador de calor. Efetividade é basicamente quanto da troca máxima de energia térmica que esse trocador de calor está obtendo. Então o epsilon, que é o parâmetro para efetividade, é o Q, né, a atual troca de energia térmica, dividido pela máxima troca de energia térmica possível entre aqueles dois fluidos. Então vamos lá, pessoal. Para definir esse epsilon, temos que definir qual o Q máximo. Qual é o valor do Q máximo? É o C mínimo vezes T quente de entrada menos T frio de entrada. Ora, de onde vem essa equação? Vamos analisar um pouquinho. Então, olhando aqui, ó, Q máximo igual a C mínimo, essa diferença de temperatura. C mínimo é o menor dentre os dois fluidos para o M.Cp, certo? Então vamos lá. Por que usamos esta equação? C mínimo vezes T quente de entrada menos T frio de entrada. É o seguinte, vamos para explicar essa questão, vamos para responder 3 perguntas primeiro. O que representa M.Cp? Pessoal, M.Cp é a capacidade daquele fluido, daquele escoamento, absorver energia para variar sua temperatura. Então, quanto maior é um M.Cp, quer dizer que mais massa está passando ali. Se mais massa passa ali, a energia que ele absorve é distribuída em uma maior quantidade de massa
e a temperatura vai variar pouco. E a mesma coisa ocorre para o CP, certo? Então este é o potencial de absorção de energia para variar a sua temperatura. Então, daqui definimos duas conclusões. Quanto maior é o m.cp do fluido, menor é a sua variação de temperatura. Então, como o calor, a energia térmica de saída do quente vai para o frio, então m.cp vezes o ΔT do frio é igual a m.cp ΔT do fluido quente, certo? Então, quanto maior é o m.cp, menor é essa diferença de temperatura. Então, um dos fluidos vai ter alto m.cp, o outro baixo m.cp, e esse primeiro vai ter baixo ΔT, o segundo vai ter alto ΔT. Ou seja, quanto menor é m.cp, maior é a variação de temperatura dos fluidos. E qual é a maior variação possível de temperatura de um trocador de calor? De um dos fluidos? Simples, pessoal. Possível é o seguinte. Vamos analisar este primeiro trocador de calor aqui, que é de correntes paralelas. Então temos aqui o fluido quente, o fluido frio, ambos entrando ali do lado esquerdo. Então o frio entra numa temperatura muito baixa, o quente numa temperatura muito alta. E a temperatura converge para a média, certo? E nesses parâmetros aqui, qual que é a maior possibilidade de variação de temperatura? Vamos supor que é o fluido frio. A maior possibilidade é o fluido frio entrar na temperatura dele, que é a temperatura de entrada do fluido frio, e sair na temperatura de entrada do fluido quente, que é a máxima temperatura nesse diagrama. Mais do que isso é impossível, não tem lugar para absorver calor que tem uma temperatura maior, certo? Porque calor é um fluxo de energia térmica da maior para menor temperatura. Se chegou na maior temperatura, não tem mais troca de energia térmica, certo? Então aqui, o maior fluxo possível, a maior diferença de temperatura possível é o T de entrada quente menos o T frio de entrada. A mesma coisa acontece em correntes em correntes contrárias. Então temos aqui, a maior diferença possível é aqui, ó, o T de entrada quente e o T frio de entrada. Então essa aqui é a maior diferença possível. E para o caso de quando um dos fluidos está mudando de fase, ocorre a mesma coisa. No entanto, a temperatura do fluido está mudando de fase é a mesma na entrada e na saída. Então, a maior diferença de temperatura possível, podemos ainda considerar que é a temperatura quente de entrada menos a temperatura fria de entrada. Então, essa é a maior diferença de temperatura possível. E qual dos fluidos vai alcançar a maior diferença de temperatura possível? Vai ser o fluido que tem o menor m.cp possível, certo? Porque m.cp vezes ΔT se conserva. Então, quanto menor o m.cp, maior ΔT. Qual é o maior ΔT possível? É a temperatura quente de entrada menos a temperatura fria de entrada. Por isso, a equação do maior Q possível é o C mínimo multiplicado por essa diferença máxima de temperatura, que é o TH de entrada menos o TC de entrada. Por isso, pessoal, que o Q ideal é dado por essa equação, certo? Então, continuando. Então, nós temos que a efetividade, o epsilon, é o Q dividido pelo Q máximo. Qual é o Q? O Q é o CH. O que é o CH? É o m.cp do fluido quente vezes a variação de temperatura do fluido quente sobre o C mínimo vezes a diferença máxima de temperatura. Que também é igual o calor, né, entrando aqui no fluido frio, que é o C do fluido frio, né, m.cp fluido frio, vezes a diferença de temperatura do fluido frio, dividido por esse Q máximo, certo? Então, pegando aqui essa igualdade, epsilon igual a Q sobre Q máximo, invertendo, temos que o Q é igual ao epsilon multiplicado pelo C mínimo, vezes a diferença de temperatura, que é igual ao epsilon multiplicado pelo Q máximo, certo? Então, uma vez que nós conhecemos o epsilon, o C mínimo e essa diferença máxima de temperatura, que é composta pelas temperaturas na entrada, ou seja, não precisamos conhecer as temperaturas na saída, nós podemos determinar o valor de Q. Ora, professor, então temos que descobrir qual é a eficiência, né? A efetividade. Como podemos achar isso? A efetividade, pessoal, ela pode ser dada em função do NTU e de uma relação entre C mínimo e C máximo, certo? Então nós podemos ver aqui que para qualquer trocador de calor, este parâmetro aqui é dado, é uma função conhecida, uma função que vem de práticas empíricas, certo? Onde, lembrando, o NTU é U vezes área sobre o C mínimo, e esse CR aqui, que é a relação entre as capacitâncias térmicas, é o C mínimo sobre o C máximo. Certo? Então, pessoal,
Memorizando. Conhecemos o trocador de calor, conhecemos a área, conhecemos U e sabemos as propriedades dos fluidos, então conhecemos o C mínimo. Vamos lá e calculamos o NTU, certo? Conhecendo também as propriedades dos fluidos, calculamos essa relação de capacitâncias térmicas, que é M.Cp do mínimo sobre M.Cp máximo. Com esses dois parâmetros, nós avaliamos o epsilon. Conhecemos o epsilon, podemos calcular aqui o Q, certo? E como avaliamos o epsilon, existem várias equações para cada um dos tipos de trocadores de calor, pessoal. Então temos aqui o epsilon para um tubo duplo em escoamento paralelo, correntes no mesmo sentido. Então o epsilon é dado por 1 sobre 1 menos exponencial de menos NTU 1 mais C sobre 1 mais C, onde o C é a relação entre o C mínimo e o C máximo. Para cada literatura eles modificam, né, o nome dessa variável, certo? Já para casco e tubo, para um passe no tubo e 2, 4, 6, etc. passos no casco, perdão, o contrário, um passe no casco e 2, 4, 6 números pares de passes nos tubos, temos esta equação aqui, certo? E dessa forma para vários outros trocadores de calor. Então, pessoal, dessa forma podemos avaliar o epsilon. Ah, professor, mas agora eu conheço o epsilon. O que eu não conheço é o NTU, certo? Porque eu não conheço nem ou não conheço a área ou não conheço o U. Ora, temos aqui outras correlações, né? Então temos correlações aqui do NTU em função do epsilon. Então, da mesma forma que calculamos o epsilon em função do NTU, podemos calcular o NTU em função do epsilon. Então podemos analisar o inverso dessa função. Então temos as equações aqui e elas funcionam da mesma forma. Então temos aqui os trocadores de calor, vários tipos de trocadores de calor e suas relações, certinho, pessoal? Então não é muito complexo. Além dessas equações, para facilitar o uso, temos as cartas de efetividade, que são diagramas, que basicamente mostram essas correlações, só que de forma gráfica. Então temos aqui trocador de calor duplo tubo, um de corrente paralela e outro de contracorrente. Então vemos aqui a efetividade pelo NTU, certo? E aqui cada uma dessas curvas é uma representação da relação do C mínimo sobre C máximo. Então temos aqui para trocadores de calor sentidos paralelos e contracorrentes. Então temos lá, por exemplo, eu conheço o NTU e a relação de C mínimo e C máximo. Então NTU igual a 3, por exemplo. C mínimo, C máximo igual a 1. Então veja aqui a efetividade 50%, certo? Já para esse trocador 3 para 1, efetividade 75%, certo? Ou seja, nós podemos ver aqui que os trocadores de calor contra corrente têm uma efetividade melhor do que os correntes paralelas, como nós vimos anteriormente. Então, pessoal, vamos a algumas análises aqui. O que acontece quando um dos fluidos está em mudança de fase? Qual é essa relação C mínimo ou C máximo? Lembrando, o que é o C, tanto mínimo quanto máximo? O C é o M.Cp. E o que é o M.Cp? É a quantidade de energia térmica que o fluido tem que absorver para mudar a sua temperatura. Dentro da região de mudança de fase, o fluido muda a temperatura? Não muda. Aqui, em caso hipotético, considerando um fluido uma mistura homogênea, ele não muda a temperatura, o fluido puro, certo? Então, o M.Cp, não temos um M.Cp, mas temos a quantidade de energia para mudar 1 grau Celsius. Qual que é? A quantidade infinita. Porque não muda, nunca muda. Só vai mudar quando terminar a mudança de fase. Aí é outra história, certo? Mas naquele ponto não se muda. Então a gente considera que o C máximo nesse ponto é infinito. Se o C máximo é infinito, o C mínimo sobre o C máximo tende a zero, certo? Então, neste equacionamento, se um dos fluidos está mudando de fase, o C mínimo sobre C máximo é igual a zero. E nisso nós vemos que os dois trocadores de calor, quando é igual a zero, as curvas são exatamente iguais. Porque não faz diferença se é corrente paralela ou contracorrente, porque um dos fluidos não varia a sua temperatura. Então, o fluido que varia a sua temperatura, ele entra numa diferença de temperatura, olhando um fluido de uma temperatura, enxergando o outro fluido de uma temperatura, e na saída ele enxerga o outro fluido da mesma temperatura, certo? Então, se entra pela direita ou pela esquerda, não faz diferença. Por isso que essas curvas são iguais, certo? Então, temos aqui iguais.
Perfeito. Então, é isso que acontece quando um dos fluidos está mudando de fase. O que acontece quando a área tende ao infinito? Pessoal, o que acontece quando a área tende ao infinito é que NTU é igual a área vezes U sobre C mínimo. Se a área tende ao infinito, o NTU também tende ao infinito. Se o NTU tende ao infinito, aqui ó, o NTU está em 5 aqui, ele vai para o infinito. Quando ele vai para o infinito, para esse diagrama, temos linhas de tendência. Então, temos aqui assíntotas. Então, cada relação aqui ele tem uma assíntota. Tem a relação de 1, por exemplo. A assíntota vai para 50%. Ou seja, quando essa relação é igual a 1, quer dizer que as duas efetividades são iguais. É água trocando energia térmica com água, por exemplo. E qual que é a temperatura média dos dois fluidos? É a metade. Então vamos analisar aqui. Temos aqui este tipo de trocador de calor, de correntes paralelas. Os dois fluidos têm a mesma capacitância térmica, certo? Então, um fluido perde, por exemplo, 1000 watts, 1000 joules, em watts por segundo. 1000 watts. O outro absorve 1000 watts. O que cedeu, ele diminui 1 grau Celsius. O que recebeu, ele aumenta 1 grau Celsius. Certo? Então, a temperatura média de saída vai ser a média entre os dois fluidos. Então, se a média entre eles é na metade, é 50%. Se é 50% a temperatura de saída, quer dizer que a efetividade é 50%. Certo? Então, se vocês não entenderam, reflita um pouquinho sobre isso. Se a efetividade é 50%, a assíntota dessa relação de 1 aqui é 50%. Então, a área pode ser infinita do seu trocador de calor, a sua efetividade vai ser 50%. Não passa daí. Essa é uma desvantagem de trocadores de calor de correntes paralelas. Certo, pessoal? Só que isso na teoria. Na prática, o que acontece? Com uma área infinita, você, gradativamente, você vai perdendo, o seu fluido vai perdendo energia térmica para o ambiente. Correto? Então, as temperaturas vão diminuindo. Isso na prática. Na teoria, é uma assíntota. E à medida que aumenta essa relação, a eficiência aumenta. Já o trocador de calor de correntes alternadas, correntes opostas contra correntes, as efetividades sempre tendem a 100%. Porque à medida que você aumenta seu trocador de calor, a saída do fluido frio vai estar mais próxima da entrada do fluido quente. Então essa diferença aqui, ó, voltando aqui, essa diferença aqui, por exemplo, ela vai diminuindo. Você aumenta a sua área, essa diferença vai diminuindo. Diminuindo essa diferença de temperatura, você aumenta a sua eficiência. Por isso que todos os trocadores de calor, não importa a relação entre os Cs, ele tende a 100% à medida que a área tende ao infinito, certo? Por exemplo, essa relação de 1, ele tende mais devagar, mas tende, certo? Só que, do ponto de vista prático, chega um ponto que não vale mais a pena, porque aumentou o trocador de calor, você precisa de mais manutenção, você precisa de mais espaço para a adaptação dele, você vai ter mais problemas. Resumindo, você vai ter mais problemas. Só que, por exemplo, aqui, ó, quando o NTU já é igual a 5, para razão igual a 1, a eficiência já é 80%. A efetividade já é de 80%. Eu não vou aumentar muito mais minha área para ganhar somente 20%. Então, temos um limite. O limite depende dos seus custos de projeto, certo? Continuando, então, aqui, essas questões, né? Qual das montagens tem maior capacidade de alta efetividade? A contracorrente, certo? O trocador de calor contracorrente, ele aumentando a área, ele pode chegar a uma efetividade maior. Podemos visualizar entre os dois diagramas. Pessoal, e temos aqui diagramas para outros tipos também de trocadores de calor. Então podemos ver aqui um passe no casco e 2, 4, 6, etc. passes nos tubos, números pares de passes nos tubos. E aqui 2 passes nos cascos e múltiplos de 4 passes nos tubos. E por aí vai. Existem, por exemplo, trocadores de calor que há mistura nos escoamentos, cruzados e diversos outros tipos. Certo, pessoal. Então, finalizamos aqui esse segundo método de análise de trocador de calor. Então, temos dois, o da média logarítmica e da efetividade NUT, certo? Então, estudem esses dois métodos aí. Só para finalizar, outras aplicações em trocador de calor, temos a simulação computacional, certo? CFD. Então,
São simulações modernas porque precisam de uma alta capacidade computacional. Então, softwares comerciais como Console, Fluent, etc., usando tanto elementos finitos quanto volumes finitos, diferenças finitas também são usados para analisar detalhes mais locais de escoamentos. Então, atualmente, devido à grande capacidade computacional, métodos de otimização estão sendo mais explorados. E métodos de otimização podem nos indicar características geométricas que correspondem a uma melhor efetividade possível de um trocador de calor. Então, isso seria uma forma de aplicação. Aqui vemos uma simulação já muito mais local do escoamento e análise da turbulência ao redor dos cilindros, dos tubos, e o que acontece. Até quantos tubos temos um aumento de eficiência, certo? Considerável, que justifique a perda de carga. Ok, pessoal, então finalizamos aqui o tópico de trocadores de calor, finalizamos também a disciplina de transferência de calor 2. Eu agradeço muito, imensamente a atenção de todos. Vamos nos preparar aí para as avaliações finais. A lista de exercícios está lá no site, eu já carreguei lá no meu site essa lista. E é isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos e boa sorte!